destaque especial no Domingo da Universitária FM. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Aqui quem fala é Rafael Marques, bandolinista e regente da Orquestra Malassombro. Venho aqui para convidar a todos ao nosso próximo acerto de marcha, que será no Armazém do Campo, dia 13 de outubro, a partir das 16 horas, aberto ao público. Vamos lá! Onde estou eu, onde está ali? No dia 6 de outubro, participe da escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Recife. Votar no Conselheiro Tutelar é muito importante. Ele é o encarregado, pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes na sua cidade. A votação é das 9 da manhã às 5 da tarde. Consulte a lista dos locais de votação no site condica.recife.pe.gov.br. Leve o título de eleitor e um documento com foto. Condica e Prefeitura do Recife. Oi, Lana, tudo bem? Olha, já tá tudo pronto pra segunda temporada do Pareia. E aí, já sabe quem vai chamar? Oi, Nath! Já tava super ansiosa por essa segunda temporada do Pareia. Não só já sei quem eu vou chamar, como eu já chamei e tenho certeza que todo mundo vai amar. Eita, que massa! E olha só, lembra que a estreia é dia 15, às 18h30, no rádio, na TV e nas redes sociais, beleza? Espalha pra todo mundo, tá? Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Olá, estamos de volta ao vivo com o programa Fora da Curva, falando o que a maioria cala, e hoje a gente fala sobre qual o papel do jornalismo para a democracia. Aqui comigo, Andréa Trigueiro, que é jornalista, professora da Universidade Católica de Pernambuco, presidenta da Comissão de Ética do Sindicato Jornalistas de Pernambuco. Comigo também Júnior Silva, que é produtor de conteúdo da Agência de Notícias das Favelas e do jornal A Voz da Favela, e estudante da Rede de Agentes Comunitários de Comunicação. Comigo também aqui no estúdio, em Santo Amaro, Vinícius Sobreira, jornalista do veículo do jornal Brasil de Fato. Gente, a gente falava no bloco anterior, a gente comentava algumas questões trazidas, né, pelos ouvintes a respeito de liberdade de imprensa, a respeito de liberdade de expressão e também a respeito de se há ou não ideologia nos veículos, se deve haver ou não ideologia nos veículos e se há essa famosa, tão propalada neutralidade, né? Há, minha gente, neutralidade nos veículos de comunicação, nos que vocês fazem e nos veículos que vocês acompanham. Júnior, o que é que tu achas? Quem é neutro neste mundo da comunicação? Não há neutralidade, né? Há, na verdade, as visões de mundo a partir do que você avalia que é correto ou não, né? E aí existem diversos posicionamentos. A gente consegue ver uma mídia hegemônica que tenta passar um teor de imparcialidade, mas que, na verdade, ela consegue estar manipulando ali uma massa com informações que ela acha conveniente e não que sejam necessárias, e como André ensinou bastante, de interesse público, que é diferente do interesse do público. Isso. E que é o que, de fato, professora arrasante, né? Isso é uma aluna arrasante, eu ia dizer outra palavra. E mas aí, desculpa te interromper. Não, sem problemas. E aí o que acontece é que nós temos o outro lado da moeda, que é justamente apresentar os fatos como eles são, mostrando o que necessita ser revisto, o que necessita ser mudado, mostrando as desigualdades que são colocadas pelo poder midiático e tentando trazer um pouco de igualdade, né, para a informação, para os dois lados. Eu queria dar só um exemplo aqui, que a gente discutiu bastante. A gente teve um seminário essa semana na universidade, terminou ontem, em que a gente discutia questões de comunicação, questões políticas. O seminário chamava Que País é Esse? Né? A gente chamou um monte de gente para discutir o momento que a gente está vivendo. E em várias discussões, né, se falava a respeito desse desequilíbrio da cobertura midiática. E um exemplo bem, bem básico que a gente viveu aqui, por exemplo, no Fora da Curva, no Brasil. A gente há 2, 3 anos que a gente vem discutindo bastante no Brasil,
Não é falta de discussão. Discutiu-se bastante sobre a reforma da Previdência, que infelizmente acaba de ser aprovada em primeiro turno, né, no Senado. No Dia do Idoso. No Dia do Idoso, né, que despresente desse desgoverno, né? E a gente fez vários levantamentos, inclusive não só a gente, o pessoal do Intervozes fez uma grande pesquisa sobre isso, de quem era escutado no Brasil para falar sobre Previdência. Não foi falta de matéria, não, foi muita matéria. Mas quem foi escutado no Brasil para defender, primeiro que era para defender a Previdência, a reforma, havia um viés bem claro na grande mídia de quem era convidado para falar sobre a reforma da Previdência. Em geral eram especialistas, entre aspas, grande maioria homens brancos, homens ricos, homens empresários, homens políticos. Todos, em sua maioria, favoráveis à reforma da Previdência. E a gente tentou fazer diferente aqui, nós e outros veículos, como o Brasil do Fato, certamente, a gente escutou todo mundo que tinha que ser escutado. A gente escutou homem, mas a gente escutou mulher. A gente escutou gente ligada ao direito e ao direito do trabalho. A gente escutou pessoas ligadas a sindicatos de trabalhadores, trabalhadoras, gente que vai ser aposentados, professores, né, uma das classes mais prejudicadas com essa reforma. Então a gente tentou, e olha que a gente não conseguiu completamente, que a gente ouviu muito mais homem do que mulher, mas a gente tentou chegar a um mínimo de equanimidade, né? Então quando o ouvinte pergunta se há neutralidade, e se há neutralidade nesses veículos que se dizem neutros, eu dou já a minha opinião aqui embasada em fato. Não há neutralidade. Sempre há um direcionamento. O importante é que a gente diga de onde a gente fala, né? Como é que a gente falou anteriormente. Vinícius, estás me olhando aí reflexivo. Importante o leitor, o ouvinte, compreender qual é a linha editorial, né? Seja daquele programa, daquele jornal, ou daquele canal de TV, né? E é importante que se deixe isso claro, né? Que a empresa, a instituição de comunicação deixe isso claro. Como eu disse anteriormente, eu acho por uma questão de honestidade com o ouvinte e com o leitor. Tem ideologia em todo jornal, em toda comunicação. A tentativa de dizer que não tem ideologia é uma forma de fazer política, sem né? dúvida. De despolitizar. Não existe governo sem ideologia, gente. Tem uma ideologia. Agora, para que serve a tua ideologia, né? Ela serve para incluir ou para excluir? Como diria Paulo Freire. Como diria Paulo Freire, exatamente. Mas é isso. E a gente faz uma confusão, né, Dé, em relação a... Você estava falando no início, nessa distinção entre a liberdade de atuação de imprensa, a liberdade de expressão e os limites que há em qualquer país democrático para essas liberdades, inclusive, né? Vamos voltar a esse Inclusive, tema. eu queria sugerir aos ouvintes, aos internautas que acompanham o programa, que deem uma procurada no Google, que está disponível lá, uma publicação do Centro de Cultura Luiz Freire, chamada Manual de Leitura Crítica de Mídia. Esse manual vai ajudar a gente, como o Vinícius bem colocou, a entender a lógica de como a mídia funciona. Quem são os donos da mídia? Quais são os critérios que a mídia encontra para se posicionar assim ou assado? Você estava falando aí da reforma da Previdência, a gente viu as emissoras do SBT e da Record recebendo quantias altíssimas de publicidade do governo federal, e essas mesmas emissoras, os representantes delas, né, estavam ao lado do presidente no dia 7 de setembro, estavam recebendo convidados e fontes para falarem a favor da Previdência. Esses canais se colocaram a favor da Previdência. Eu acredito que a maioria da população talvez não tenha percebido que isso não foi uma simples abordagem informacional. Ali tinha uma coisa publicitária, tinha um interesse econômico, tinha um interesse político, que nem sempre fica tão evidente, né? As pessoas não vão perceber à primeira vista. Sim. A gente que está nisso há muito tempo e está manejando isso há muito tempo, consegue fazer essa associação. Essa distinção, né? Mas não existe nem neutralidade, não existe imparcialidade. Eu digo assim aos meus alunos, olha, a maneira como a gente dispõe as fontes numa matéria mostra que não há esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu digo assim, Vinícius estuda na Católica, ele foi assaltado. Júnior estuda na UFRPE, ele foi assaltado. Mas segundo a polícia, a segurança é feita por 200 homens. Quando eu boto eles dizendo e a polícia depois, eu estou dando uma versão das coisas. Mas quando eu digo assim, a polícia garante que não sei quantos homens fazem a segurança. No entanto, Vinícius foi assaltado, Júnior foi... Então, veja, a ordem das
sonoras, das falas, Mesmas das pessoas, mesmas falas. muda a abordagem das coisas. Sem Então, dúvida. é preciso que a gente abra um pouco o nosso olho, porque não é mais possível, Adriana, que a gente tenha uma mídia que manipula as pessoas da forma como vem manipulando, que engana as pessoas da forma como vem enganando, e a gente está sendo responsável por uma massa que está sofrendo o pão que o diabo amassou, seja para pegar um ônibus, seja para se alimentar, seja para acessar um posto de saúde, seja para qualquer coisa. A população, maioria mais pobre, está sofrendo por conta também da contribuição da mídia. A gente tem que fazer essa autocrítica. Sem dúvida. A gente tem Uma grande contribuição, uma grande infelizmente, contribuição viu? enquanto mídia em ter, deixado as falas horríveis do presidente se transformarem em coisas engraçadas, não questionar determinadas coisas. Eu entendo que existem os limites, as empresas têm os seus interesses, mas nós, jornalistas, precisamos ter autonomia e independência do nosso pensamento. Do nosso pensamento. O dono da empresa não pode ser o dono do nosso pensamento. A gente tem que ter dignidade. Todo o código de ética dos jornalistas, eu também recomendo que as pessoas leiam, vai tratar... Tá em PDF, né? Se colocar... Tá em PDF disponível manual. na internet. É Código dos Jornalistas Brasileiros. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. E é curtinho, né? Ele é curtinho. Se você imprimir, ele dá 2 páginas apenas. Ele traz ali tudo que o jornalista pode e que o jornalista não pode fazer no seu exercício profissional. Nem os jornalistas conhecem. Mas se a população Verdade. conhecer, a gente vai poder cobrar dos jornalistas Sem dúvida. que eles respeitem o código. Sim. Sob Conheçam pena e apliquem, de algumas né? sanções, exatamente. Inclusive, só complementando tua informação aqui, Ideia, sobre a quantidade, né, avassaladora de notícias, e notícias muitas vezes baseadas em propaganda, né? O governo investiu pesado, o governo federal, inclusive. Tem informações oficiais, o governo federal investiu mais de 40 milhões de reais apenas na campanha pela reforma da Previdência, nesses veículos que Ideia citou, que estão sempre acompanhando, né, o passo a passo aí do presidente. Parte desse recurso foi para algumas personalidades individuais, né, para além dos canais de TV. Exatamente. Personalidades como Ana Hickman, Luciana Gimenez, gente que depende muito da aposentadoria para sobreviver. Não sabe nem o que é isso, né? Não sabe nem o que é isso. E pior, tanto as empresas que receberam, algumas dessas empresas de comunicação são devedoras da Previdência, como essas personalidades, né? Ratinho recebeu R$500 mil para fazer propaganda da reforma da Previdência no programa dele. E ele deve também não sei quantos R$1.000, na casa de centenas de milhares de reais, para a Previdência. Então, assim, fica muito claro que a concessão pública de TV estava ali sendo utilizada para defender interesses particulares, seja particulares de empresas ou, mais mesquinhos ainda, interesses individuais de um cidadão como Ratinho, né? Sem dúvida. Júnior, eu queria que tu comentasse sobre essa experiência agora, né, de estar falando sobre a sua própria realidade e não sendo só visto por outras lentes, e muitas vezes lentes que não passam, na verdade, a realidade, né? O que escamoteiam essa realidade, né? Sim. Como é que está sendo esse processo? Vocês passaram por esse... A gente não pode chamar de treinamento, é muito mais do que isso, é uma né? Formação. Uma formação. É uma formação que vai durar mais alguns meses, né? Ainda está rolando. Estive com os meninos no início. Como é que está sendo essa experiência aí? Está sendo incrível, assim, ao ponto de perceber a realidade mais aprofundadamente do que eu percebia antes até. Porque a gente passa a pegar a criticidade que a gente já tinha e ficar aplicando, observando outros aspectos, comparando com outras localidades, que a gente costuma fazer isso no cotidiano, mas que não num teor jornalístico, num teor de produzir um material que as outras pessoas possam estar vendo aquilo ali, tendo acesso e tomando reflexão também a partir do problema ou da possível solução. E aí eu vejo muito como uma democratização mesmo, de fato, da comunicação, né? Porque nós temos uma população periférica imensa e as pessoas geralmente estão bombardeadas por informações de TV ou de rádio, e que essas informações geralmente têm um teor que vai, de certa forma, alienar o pensamento das pessoas que passam o dia trabalhando e que chegam e que vão ver a TV ali um pouquinho enquanto não dorme e tal. E aí elas não têm tempo de procurar outras informações, de ver outras fontes, de ter outros meios. E aí a gente precisa garantir que essas informações verídicas cheguem, de fato, nas pessoas. E o protagonismo que é proporcionado para os moradores de periferia, eu acho isso muito importante, porque sempre foram muito escanteados, né? Tanto a gente consegue ver hoje em dia os bairros ricos todos
super drenados, super bem estruturados, com áreas de lazer diversas e muitas possibilidades de práticas, enquanto as favelas continuam sofrendo com problemas básicos de falta de saneamento básico, de falta de pavimentação das ruas, de falta de iluminação, falta de espaços de lazer, de convivência. As pessoas só podem ou estar em casa ou estar de passagem na rua, não tem um lugar que elas possam parar e ficar ali tranquilas, trocando um papo. Então a gente percebe que diversas políticas públicas impedem essa organização popular, essa organização comunitária das pessoas. É, de certa forma, um cabresto ali para impedir que essa movimentação cresça. E aí a gente, com esse processo, está proporcionando que as pessoas voltem a estar se comunicando, voltem a estar observando a realidade e não só criticando, mas procurando buscar outras soluções para resolver aquilo ali, ou procurando ir atrás de meios jurídicos, de meios organizacionais, de associação de moradores. A gente consegue ver de volta a movimentação na comunidade, ver as pessoas pulsando de novo essa ideia revolucionária, e isso é muito gratificante. E as pessoas contando suas próprias histórias, né? Isso é muito importante. Eu queria chamar aqui Larissa Rocha, bolsista aqui de Fora da Curva, aluna de jornalismo, que ela tem uma informação muitíssimo importante, falando de mobilização popular. Neste domingo acontecem as eleições, não é? Para conselheiros e conselheiras tutelares, e é um assunto que a gente tem visto, infelizmente, pouco, e a gente precisa falar muito sobre ele, não é isso, Lari? Vou te dar o microfone aqui, que a gente só tem um. Certo. Como a Adriana falou, nesse domingo vai acontecer, dia 6 de outubro, acontece em todo o Brasil a eleição para os conselheiros tutelares. Na cidade de Recife, existem 6 regiões disponíveis, 6 regiões que vão acontecer as votações, e no site do Condica, que é condica.pe.gov, e está disponível na parte dos conselheiros tutelares. Você pode ver através do seu título de eleitor, o número do título de eleitor, qual é a sua região disponível, e também tem arquivos disponíveis sobre os candidatos, que é bem importante estar de olho nisso. E a participação na eleição, nessa eleição para conselho tutelar, é importante para garantir a defesa dos direitos da criança e do adolescente, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. E o programa da Curva já discutiu sobre já discutiu sobre o assunto no dia 26 de setembro, que teve como tema o que está em disputa na eleição para o Conselho Tutelar, e que está disponível na sua página do YouTube e no Facebook também. Importantíssimo acompanhar isso aí. Obrigada, a gente Lari. não tem o hábito de votar. Desculpa eu estar entrando nesse assunto. Não, por favor. Mas é porque, assim como na comunicação, onde houve uma estratégia, um avanço dos evangélicos fundamentalistas no sentido de ocupar esses espaços, isso também vem acontecendo com os conselhos, né? A gente tem visto uma eleição atípica, com banners nos carros, produção assim de campanha de vereador, né? Uma coisa inimaginável. Justamente porque virou um campo de batalha, de disputa fortíssimo, importantíssimo. Então é muito importante que a gente também esteja antenado com isso, para não comer mosca e depois sofrer consequências da imposição de determinadas ideologias sobre as outras pessoas. Inclusive, no site, que a gente coloca, né, gente, nas redes sociais, como é que chama? condica.pe.gov.br. A gente pode acessar, saber o local de votação, saber quem são os candidatos. Isso é muito importante. Aí você vai no que eles representam, você vê se essa pessoa realmente tem ligação real com os direitos humanos, principalmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Se a pessoa trabalha já na área, se desenvolve algum trabalho. Se não tiver nenhuma associação com nenhum desses temas, a gente já desconfia. Sim. Né? Então, eu não conheço, inclusive, viu, gente, nenhum dos candidatos, mas eu acho importante que a gente passe a conhecer. Perfeito. É importantíssimo. Daqui a pouco, inclusive, terminando o programa, eu vou acessar para saber onde eu voto e quem são os candidatos. Eu sou morador do Vasco da Gama, sou da RPA3. Essa semana mesmo eu já puxei a lista de São 3 todos na os RPA3? Ou são 2 ou 1? Ou vai ser 1? 6. Não, são 6 RPAs, mas cada tem alguns RPAs que tem mais de um candidato, né? As RPAs de uma vaga. 3 e 6 são muito grandes. Então elas têm 2 conselhos tutelares. Mais de um conselho. Mas cada conselho tutelar tem 5 conselheiros. Então aqui no Recife a gente elege 40. E eles cumprem um papel muito importante na eleição municipal do ano que vem, né? Porque eles vão estar enraizados nas periferias, famílias, com a estrutura bancada por dinheiro público, né? Que é uma matéria do Brasil de Fato que tu fizeste, né? Sobre o assunto. Vamos divulgar também para o povo acessar. Mas
que precisa estar a serviço do povo, não a serviço de interesses escusos aí de um grupo político apenas. Ou religioso, né? Tu tens acompanhado também, Júnior, essa votação, como é que tá a mobilização? Tu moras onde? No Ibura. No Ibura. Zona Sul, RPA 6. Como é que tá lá a campanha? Você tem visto essas inserções, como a Andrea falou, de religiões, de igrejas? Tenho acompanhado mais a da minha RPA, que é... Eu tenho alguns amigos também que estão envolvidos no processo. E aí a gente vem vendo bastante essa ideia de o pessoal tentar colocar a religião no mesmo saco da política e tentar conseguir votos. Tanto como a gente vê ainda a prática do pessoal que dá dinheiro. Tem gente recebendo muito dinheiro por aí para estar dando para o pessoal votar. Fazendo troca de voto. Inclusive ontem fiquei sabendo de umas informações tipo bem tensas assim de pessoal que está concorrendo ao Conselho Tutelar da RPA 6 e está recebendo dinheiro para estar distribuindo. Caramba. E aí isso é muito triste porque a gente vê umas pessoas que estão na base, que estão lutando, que convivendo diariamente ali com as pessoas, indo atrás das problemáticas, procurando solucionar, e ver uma galera que está tentando entrar, infelizmente, para por interesse mesmo, né? Aspirar voos mais altos em benefício próprio, né? Sim. Imagine se a gente pode retratar isso sendo neutro. Não dá, existe, né? A gente não precisa, a gente tá fazendo comunicação, tem que estar do lado da maioria da sem população. Dúvida, né? Sem dúvida. Gente, a gente só tem 5 minutos, na verdade, menos de 5, não é muito rápido, porque eu tenho ainda um minuto eu tenho que dedicar para o final do programa. Conta aí esse relógio, tá roubando o tempo. Não é, aí. tá demais, mas é o tempo bom, gente boa falando. Eu queria que nesses momentos finais a gente pode fazer uma rodada última, né, de indicações às pessoas, como se comunicar, onde achar meios de comunicação para ver além do que a gente já vê nessa mídia tradicional, com tantos problemas, né? Como a gente falou ao longo do programa e os ouvintes também. Inclusive, eu quero pedir desculpas aos ouvintes, que a gente teve um probleminha técnico, a live caiu por um tempo, mas a gente entrou com outro link e o pessoal da produção já avisou vocês. Então, a gente tá com quem fez comentários anteriormente e eu não li, perdão, é porque a gente perdeu os comentários quando o link caiu. Dé, sua fala aí final. Eu queria dizer que a gente precisa ser pessimista no pensamento e otimista no agir, né? A gente não está num momento fácil, mas existem muitos focos de resistência, de alternativa. Brasil de Fato, A Voz da Favela, o Fora da Curva e outros lugares. Esse final de semana aqui no Recife está tendo um curso Jornalismo de Periferia. As periferias estão se armando no sentido do argumento, no sentido da estratégia, no sentido da incidência política. Somos seres políticos. Independente do lado que nós estejamos, somos seres políticos. Precisamos exercer isso aí. Então, tem esse curso. Os ouvintes, internautas, tentem observar se o jornalismo tem como foco a valorização da dignidade humana. É muito fácil. Se você olha um ônibus super lotado, a dignidade humana ali não está sendo respeitada. Se você vê filas nos postos de saúde por atendimento ou por remédio, aquilo fere a dignidade humana. O bom jornalismo vai em busca da valorização da dignidade humana. Se não há isso, é preciso observar. Então, tentem observar o jornalismo com um olhar crítico de quem sabe que o jornalismo está para mediar o desenvolvimento social e não para violar o direito das pessoas. Só um exemplo muito breve. Esta semana a gente teve uma capa mais do que infeliz, uma capa criminosa de um jornal local a respeito do crime, né, que aconteceu na universidade esta semana, né, um estudante que foi atingido, recebeu facada de outro estudante, e a capa foi uma violação completa, né, a dignidade das pessoas envolvidas, a dignidade inclusive da instituição, a dignidade de Paulo Freire como pensador, uma capa tétrica, para não dizer outro nome, e aí, continuando, como dizia André, aí não está a dignidade. Não né? está. De forma alguma. Agora é possível denunciar, viu, Adriana? O Ministério Público do Estado, a Promotoria de Direitos Humanos, na pessoa do promotor Maxwell Vignolen, tem instaurado procedimentos no sentido de mediar aí um diálogo com a mídia para que o papel de fato seja cumprido. Tem a Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, que fica ali ao lado do Teatro Valdemar de Oliveira, na Praça Oswaldo Cruz, que também recebe denúncias de violações de direitos humanos na mídia. Então é preciso que a gente acesse esses espaços para que possamos fazer... Se indignar e agir, né? Agir, exatamente. Analisar criticamente e agir. Sem dúvida. Júnior? Então, só fortalecendo aqui a ideia de que o jornalismo ele está a serviço da população, né? E que não podemos deixar, como foi dito no começo por Andréa, e só reiterando que não podemos deixar que interesses pessoais e
capitalistas possam influenciar na transmissão da mensagem, né? Porque as pessoas que vão receber a mensagem estão esperando algo que elas possam levar para a vida, poder trazer para o seu cotidiano. Então, precisamos ser coerentes. Isso aí, coerência, tão importante. Vinícius, por favor. Tentando responder algumas das provocações que vieram nos comentários e a provocação que nos trouxe aqui também, né? Qual o papel do jornalismo? Tentaria resumir em 2 pontos, né? Que é informar, denunciando quando necessário, mas também formar a população para o exercício da cidadania, né? E com consciência de classe, né? O compromisso que o Brasil de fato traz também, que acredito, a voz da favela, o fora da curva, é da gente se identificar como que a gente é, como trabalhador, né? Como classe trabalhadora, como maior parte da população e que acaba aí, em alguns contextos políticos, sendo tratorados nos nossos direitos, na nossa forma de vida, tratorados, baleados, né? Mortos. Exatamente. E aí também provocar eu fiquei muito feliz de saber que parte da equipe também da Voz das Favelas está fazendo essa formação em comunicação, porque eu acho que a comunicação não deve ser feita só por jornalista, né? A comunicação tem que ser feita por todo mundo. Dentro da redação do Brasil de Fato, a gente tem esse compromisso, a gente pega militantes da sociedade civil, dos movimentos que não são estudantes da área de comunicação e forja como comunicadores também, né? E aí, para quem tiver também interesse, curiosidade de ser comunicador, de se envolver nesse debate, nesse sábado, também conhecido como Amanhã, né? No Centro de Cultura Luiz Freire, tem um encontro pernambucano, né? Pelo direito à comunicação. Muito bom. E é isso aí, ajudar a construir uma comunicação em que a maior parte da população consiga exercer sua cidadania. Muito obrigada, gente. O Fora da Curva vai terminando por aqui, infelizmente. Agradeço bastante André Trigueiro, Júnior Silva, Vinícius Sobreira. O programa de hoje teve a produção de Ed Rodrigues e minha, Adriana Santana. Aqui no estúdio, meus queridos Guilherme Falcão, também Larissa Rocha. Na técnica, Chico Rocha. Os Rocha estão dominando aqui o programa. Segunda, o programa está de volta com o professor Bruno Nogueira. Boa tarde, boa semana e como sempre, eu digo às sextas-feiras e sempre, não só às sextas, vamos defender a universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Viva a nossa UFPE. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.